Um outro loop que é muito comum a gente ver é o do while. A declaração do while cria um laço que executa uma declaração até que o teste da condição for falsa, né? Então o que acontece? Lá no nosso while é até que a condição seja verdadeira. Enquanto ela for verdadeira, ele vai entrar dentro daquela instrução ali. Agora, já dentro do nosso do while é o contrário. Enquanto a condição for falsa, ele vai manter a execução daquela instrução que está dentro daquele bloco de código, né? E como que a gente escreve o do while? Do while é o seguinte, por exemplo, let resultado, que vai ser uma string vazia, e aqui eu vou fazer let 1 igual a 0, né? I igual a 0, perdão. E aqui eu vou incrementar o i, né? Poderia ser i mais mais, e fazer aqui resultado, vai concatenar o resultado com o número do i mais um espacinho. E enquanto o i for menor que 5, ele vai mostrar o resultado para nós ali, né? Vamos utilizar esse código aqui como base para a gente escrever? Deixa eu abrir aqui o Visual Studio Code. Isso. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar uma pastinha 18 escrita do while. Okay? E como a gente sabe sempre, a gente já vai criar também o arquivinho app1.js. Né? Posso fechar esse console aqui. E a nossa situação aqui é bem simples. Let resultado igual a vazio, tá? Ele quebra a linha automaticamente ali. Let i igual a 0. E aqui a gente vai fazer do. E aqui no final de tudo a gente faz while e passamos a condição, né? Ele tem uma estruturinha um pouco diferente do while, né? O while parece bastante com um if, né? Mas o do while ele é o contrário. Ele tem uma palavrinha reservada aqui no final. A instrução que eu quero é a seguinte. Enquanto o i for menor que 5, eu vou fazer tudo o que eu precisar aqui dentro, né? E o i vai receber mais para ele incrementar, né? Aumentar o número dele e não entrar num loop infinito. E aqui a gente vai fazer também o resultado receber o quê? Mais igual, né? A gente vai concatenar uma coisa com a outra. Vai ser o nosso i mais aspas simples, né? Se você quiser fazer de forma prática, você vai fazer o seguinte, ó. Vamos lá. A gente passa aqui template string, passamos aqui o JavaScript, né? Para que a gente entenda que é JavaScript e dou um espacinho aqui entre um e outro, tá? Olha só, dessa maneira. E aqui eu faço um console.log no meu resultado. E vamos ver o que ele vai representar para nós aí. Eu vou dar um F5, Node. Opa, cadê ele? Não abriu para mim? Deixa eu fechar tudo aqui, abrir de novo. Do while, F5. Meu terminal não está exibindo. Deixa eu ver. Ah, tá. Aqui em Debug Console, tá? Meu terminal estava fechado. Eu vim aqui, New Terminal. Ele estava em terminal, eu cliquei aqui em Debug Console. Então, quando eu dou um F5 aqui, ó, ele executa para mim. Se eu colocar aqui 100, olha só o que vai acontecer. Ele vai criar o número 100, né? Só tem um pequeno problema aqui, ó. Se eu colocar aqui menor que 5, só que não incrementar o meu i, olha o que vai acontecer. Ele vai travar minha aplicação. Minha aplicação não vai ter nenhum tipo de sequência. Por quê? Porque eu não estou fazendo com que essa nossa condição termine nunca, né? Ela fica emperrada ali. E para a gente enxergar isso, ó, eu vou colocar aqui um console.log no meu resultado aqui dentro do nosso do while, tá? Dentro do while. Vou tirar esse do aqui para não ficar parecendo repetido, né? Vou dar F5. Olha só, ele fica fazendo um monte de código aqui, ó, e nunca acaba. Ó. As letras estão aumentando e ele não termina de processar. Por quê? Porque a gente não está incrementando nunca o nosso código, né? Então, ele pode até travar o seu computador. Que foi o que aconteceu aqui. Eu precisei até fechar o Visual Studio Code, né? Então, se eu colocar agora o i isso não vai acontecer. Ele vai mostrar o dentro do while 5 vezes e depois ele já mostra o resultado aqui de baixo, né? Ó, fora do while. Olha só, ele mostra aqui, né? Então a gente precisa ter sempre em loops uma condição que faça ele sair, senão a gente vai criar algo que que a gente costuma chamar de loop da morte, né? Que ele cria um loop e não tem finalização, e isso faz com que o computador que você está executando trave e você não consiga, talvez, nem executar outras coisas, beleza? Mas é assim que funciona o nosso do while aí.